Diálogo com Edmo Bernardes é um programa desenvolvido por Diálogo Propaganda. Apoio Unimed. Se você compara, vai escolher Unimed. E Maverick, barbearia, bar e antiquário. Olá! Nesse programa de hoje, nós vamos falar sobre a dor. Olha, dor não é uma coisa legal, dor não é uma coisa gostosa, mas também existe solução para as dores, porque todo mundo tem dor. E quem vai falar isso com a gente é o Dr. Adriano Scaff, neurocirurgião. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E dor é um bicho de sete cabeças? Boa noite a todos, boa noite, Edmo. A dor, na verdade, a gente considera um sintoma, né? A dor é um sintoma muito frequente nos seres humanos. A dor é o nosso sistema de proteção. Só a nível estatístico, né? Quem de nós não conhecemos uma pessoa que tem dor de cabeça ou tem uma dor na coluna, que são as principais dores, né? A primeira dor de cabeça, a segunda dor de coluna. A incidência é essa? A incidência, a dor mais frequente no ser humano é a dor de cabeça, seguida pela dor de coluna. E um dado que nos saiu esse ano, agora recente, é que a segunda maior causa de afastamento do trabalho é a dor na coluna. Então esse é um assunto muito preocupante, é um assunto vamos dizer, de interesse público, né? A dor crônica, e que cada vez mais ela vem aumentando, infelizmente. Adriano, primeiro eu queria falar sobre a automedicação. Okay. Acho que o brasileiro não sei se é líder mundial em automedicação. Eu sou publicitário, sou jornalista. Eu acho que todo brasileiro é publicitário, porque quer achar que sabe fazer propaganda, quer criticar propaganda, comentar propaganda, mas acho que mais que publicitário é médico. Todo brasileiro é médico. Certo. Todo brasileiro vai lá se automedicar. Sim. Não faz bem, né? Para começar o nosso debate, não faz bem o sujeito se automedicar, né? Então, esse foi até uma última pergunta do bem-estar, especificamente, é uma pergunta que tem muito sentido. Quando você tem uma dor na coluna, que seja de uma incidência baixa, ela durou um dia, uma coisa simples, 75% dos seres humanos vai experimentar uma vez na vida aquele travamento na coluna, aquela dor. Agora, a automedicação é condenável. Primeiro que a pessoa sempre ela acha que ela conhece um bom anti-inflamatório, um bom analgésico. Nos Estados Unidos, o americano gosta muito dos opioides, que são os derivados da morfina. No Brasil, especificamente, eles gostam muito dos anti-inflamatórios, dos relaxantes musculares. Então, isso não é bom. Por que não é bom? Porque muitas vezes ele vai mascarar um sintoma mais importante que o corpo está conversando com você, está te dizendo, olha, eu estou tendo esse problema. E muitas vezes vai cronificar a dor. Então a pessoa começa tomando um comprimido, ele já melhora. Depois de um tempo ela passa para 2 comprimidos. E assim vai até ela não ter solução em procurar um médico. Só que aí ela já cronificou a dor. Eu não sei se foi Aristóteles, provavelmente, que foi o primeiro a relacionar, ou se foi Da Vinci, acho que foi Da Vinci, a relacionar o sistema da coluna interligado ao cérebro para poder suscitar a dor, esse caminho cérebro-coluna-dor. Acho que foi, se não me engano, foi Leonardo da Vinci. Essa relação é importantíssima por causa da irrigação, tudo que passa pela coluna, né? Olha, você tocou num assunto de extrema importância e que está hoje em moda, que é o tratamento multidisciplinar da dor. Então o que a gente tem que entender? A dor ela é produzida numa região, seja ela a coluna, seja ela uma víscera, seja ela o joelho, seja o quadril. Ela é transportada pelos nervos, entra na medula e aí ela segue para o cérebro. Então toda essa percepção, vou dar um exemplo, você tem uma hérnia de disco, você tem um problema na coluna, isso vai mandar um sinal, você vai sentir no cérebro como dor. Porém, se esse cérebro estiver mais ansioso, mais depressivo, mais estressado, que é uma das doenças mais frequentes hoje, a pessoa vai começar a ter uma piora da dor.
E muitas vezes, tratando, por exemplo, essas alterações cerebrais, você já controla muito bem a pessoa da dor. Então vejam que a dor ela tem hoje uma abordagem muito mais diferente do que apenas ir lá e fazer uma cirurgia no local, por exemplo. Adriano, a coluna especificamente, ela, eu vou falar da minha cabeça e você fica à vontade, por favor. Sim. Ela tende a quanto mais a idade do ser humano, do indivíduo, seja homem ou mulher, com o passar dos tempos, ela tende a trazer problemas por uma série de motivos, né? As manias que a gente tem de apoiar do lado direito de uma perna durante a vida inteira, de repente você vai perceber isso com 60 anos de idade, vai dar uma hérnia, vai dar uma artrose, vai dar alguma coisa na coluna, vai gritar lá na coluna, né? Peso, postura, a coluna é uma coisa que merece você estar muito informado desde cedo, o pai, uma mãe, para orientar uma criança que só amanhã ela vai ter dor na coluna? Olha, ele não chega a ser de um ponto de vista tão, vamos dizer, incisivo como você colocou. Uhum. Quem tem uma tendência genética a ter problema de coluna, eu vou citar um exemplo. Tem uma pessoa que trabalha no escritório, um advogado, enfim, um empresário, ele fica o dia inteiro sentado. Tem uma pessoa que trabalha junto com ele, um tem dor e o outro não tem dor. Por quê? Cada indivíduo é diferente do outro. Tem pessoas que nós solicitamos, por exemplo, um raio-x e vemos alterações importantes da coluna, por um outro motivo, foi fazer uma investigação de outra coisa, a coluna está bem alterada. E você pergunta para ele, você tem algum problema? Ele fala, não tem nada, não sinto dor nenhuma. Então, a degeneração da coluna, o envelhecimento da coluna é uma coisa natural, ele vai acontecer. E os exames vão mostrar isso, tanto o raio-x como uma ressonância. Tanto é que hoje, diagnóstico de patologias por ressonância, na maioria das vezes, de 15% a 20% apenas. O principal diagnóstico é o exame físico do paciente. Agora, não tenha dúvida que você cuidar da coluna, que você praticar o exercício físico de forma correta, evitar o sedentarismo, evitar vícios de postura, com certeza irão ajudar essa pessoa. Daqui a pouquinho, eu vou sair para o primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do programa. Até já. Este é o Araújo, leitor dos classificados. Viu a oportunidade perfeita e já trocou de carro. Laura, sempre antenada ao mercado financeiro. No caderno de economia, viu a melhor oportunidade para investir. Walter, garoto antenado, viu a dica certa no caderno C para curtir o final de semana. Faça como eles. Assine o jornal A Cidade, a partir de R$ 23,90 mensais. Consulte também as ofertas com revistas Abril. 0800 775 7575. Leia, assine, anuncie. Um ambiente sofisticado que oferece atendimento impecável com o que há de melhor em tratamento de beleza. Assim é o Luminous Platino Cabeleireiros, a grife de luxo da beleza de Ribeirão e região. Com 2 unidades no Shopping Santa Úrsula e no Ribeirão Shopping, o Luminous Platino reúne serviços exclusivos e personalizados em um espaço que preza pelo conforto e segurança. Agende já o seu horário. Luminous Platino Cabeleireiros, um encontro com a beleza e o bem-estar. Voltamos a apresentar Diálogo, apoio Unimed e Maverick. Estamos de volta com o segundo bloco do programa. Doutor, dor é dor. Eu tô com dor de Dilma. Como é que cura a dor de Dilma? Tem algum milagre, alguma coisa, não? Para curar a dor de Dilma? Não, para, não precisa falar nada não. Tô brincando, é brincadeira. Não precisa falar nada não. Ô Adriano, a incidência de pessoas com dor, você já falou que ela é específica, né, de indivíduo a indivíduo, dada a genética ou dada a sensibilidade de cada um, ou estresse, enfim, essa situação. Mas o indivíduo tem uma dor de cabeça, uma dor no pé, uma dor no braço, ele vai se automedicar. É natural que isso faça. Ele não vai procurar um médico. É comum, você falou, o Dorflex, a Neosaldina, o não sei o quê, o sujeito está acostumado a fazer isso. O AS, ele vai lá e ele se automedica. Tudo bem, não é uma coisa muito boa,
mas ao mesmo tempo chegar num médico com uma dorzinha de cabeça que já passou, também, qual é o ponto, qual é o momento dessa dor de você procurar o médico? Tirando as dores agudas, naturalmente. Bom, essa é uma explicação bem extensa, eu vou tentar sintetizar ela. Primeira coisa, aquelas pequenas dores que você observa que são de intensidade muito pequena, que você vê que ela é de curta duração, e você toma um comprimido, 2, e ela desapareceu, e foi esporádica, não voltou mais, ok, não há problema. O problema são os extremos. Olha, eu estou com uma dor que está frequente, faz uma semana que eu estou com dor na coluna, fazem 2 semanas que eu estou com dor na coluna, eu estou me medicando, eu estou me medicando, ou algum sinal que me preocupe. Os extremos de idade, dor na criança, que não é frequente, dor no idoso, que não é frequente, dores acompanhadas de febre, dores acompanhadas, por exemplo, olha, eu estou com uma dor nas costas e minha perna está perdendo a força. Esses são chamados red flags ou yellow flags, que a gente chama em inglês, que são sinais onde a pessoa deve procurar um médico. Sinal de alerta. Sinal de alerta. Esse deve ser procurado um médico. É óbvio que todos nós, que nem você disse mesmo, teve uma dorzinha pequena, muitas vezes vamos no médico e já não passou essa dor. Então tem bom senso. 1 dia, 2 dias de dor é uma coisa de vez em quando, esporadicamente, ok. Agora, começou a ter muita dor, automedicação ou algum desses sinais que eu acabei de citar, tem que ser procurado a avaliação de um médico. Ô Adriano, sem contar aquela noite com bastante vinho ou uísque, não vá procurar o médico na manhã seguinte, que a explicação está na noite anterior, né? Não precisa ir encher o médico por conta daquele excesso de vinho que todo mundo julga que foi a azeitona que fez aquela dor de cabeça, não é verdade? Ô Adriano, coluna. Coluna já foi uma coisa muito assustadora, acho que é até hoje, muito complexa, né? Você que é neurocirurgião, a gente já viu aí insucessos em muitas cirurgias de hérnia de disco, em diversos problemas falei em artrose agora há pouco, enfim. Hoje, se o cidadão tem algum problema, como é que é a evolução do tratamento ou para se chegar na necessidade de uma cirurgia? Ok. Primeira coisa, a grande maioria das doenças da coluna, as dores da coluna, por exemplo, vamos citar a hérnia de disco, que todo mundo conhece, é frequente. Da primeira crise que a pessoa tem, 80% das pessoas melhoram em 6 a 8 semanas sem nenhum tratamento. Nem fisioterapia, nada? Independente, é a evolução natural da doença. Mas como é que a pessoa melhora? Então, ela melhora porque o próprio organismo tem mecanismos de aliviar a dor. O próprio organismo melhora isso. Tá? É claro que a pessoa não vai ficar sentindo essa dor. Ela vai tomar um remédio, ela vai para um fisioterapeuta, ela vai num médico. O que eu estou querendo dizer, não importa a intensidade da dor. 6 a 8 semanas, recomenda-se que a pessoa aguarde, faça repouso, faça uma fisioterapia analgésica e tome um medicamento, porque a grande maioria, 80%, irão melhorar. 20%... Esse número é um número estatístico? É um número estatístico da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Tá? Tudo que eu estou falando é com base científica, não é base pessoal, é científica. Então, 20% irão cronificar. E aí que vem o problema. Dessa cronificação, a grande maioria também não é cirúrgica. Por quê? Qualquer coisa que você faça na coluna hoje, em tese, ela não é curativa. Eu vou dar um exemplo, você não troca a coluna, você não põe um nervo novo, você não troca uma estrutura, mesmo quando você opera. Você controla a dor. É diferente, por exemplo, que se você tem uma apendicite, você tira o apêndice, você relativamente está curado, você não tem como ter apendicite de novo. Não é? A coluna não. Se você operou uma hérnia, você pode ter dor no mesmo lugar. Portanto, existem procedimentos chamados bloqueios da dor, radiofrequência e alguns outros que nós tentamos, entre aspas, desinflamar essa hérnia para que a pessoa não necessite operar. Aí vem a pergunta, olha, mas você desinflamou a hérnia, ela continua lá, não continua? Eu não posso ter uma nova crise? Pode. Com o bloqueio ou com a cirurgia também.
problema de coluna ele é altamente recidivante. Como que eu evito que essa dor volte? Seja que ela foi controlada com um bloqueio, uma radiofrequência ou uma cirurgia. Aí vem o fortalecimento muscular adequado. Então não é fisioterapia analgésica para todo mundo, pilates para todo mundo, RPG para todo mundo. Tem várias técnicas. Nós temos que examinar o paciente, um fisioterapeuta examina e determina qual que é a principal técnica para esse paciente específico, individualmente. Aí nós temos que corrigir os fatores emocionais, que eu disse para você. Uma pessoa muito estressada, ela vai ter mais travamentos, a musculatura vai estar mais contraída. A pessoa mais estressada, o cérebro fica mais sensível a receber a dor. Então, desta forma, a pessoa mais obesa, a pessoa que perdeu muito peso também pode ter dor, porque ela muda a biomecânica, a mecânica da coluna e vai trabalhar outros músculos que até então não estavam trabalhando. Então, é complexo, mas em sinal, qual que é a orientação que a gente dá? Teve essa alteração, procure o médico e lembre, cirurgia é sempre o último caso, salve você tenha uma compressão nervosa que gere uma paralisia, que gere uma perda de força, ou que você tenha alguma coisa mais importante. Mas, felizmente, isso é a minoria dos casos. Antes do milagre de Deus, tem o milagre dos médicos. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o último bloco do programa. Até já. A idade? Eu tiro de letra. Entre uma pescaria e outra eu pedalo e ainda brinco com o meu neto. Segredo? Cuidar bem da saúde. Há muito tempo eu tenho a Unimed nos meus planos. Vida estudante, aulas de manhã e à tarde, maratona pro vestibular e eu ainda faço ginástica e saio com o Nambi. Como? Cuidando bem da saúde. Mesmo sendo jovem, eu sempre tive a Unimed nos meus planos. Tenha Unimed nos seus planos. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Voltamos a apresentar Diálogo, Apoio, Unimed e Maverick. Estamos de volta com o último bloco do nosso programa, excelente porque é muita informação importante para você, acima de tudo. Nós saímos do segundo bloco e, Adriano, nós estamos falando com relação à reincidência, por exemplo, de uma dor na mesma vértebra ou qualquer lugar em cima de uma hérnia. Quando o cidadão faz um procedimento, vamos dizer, cirúrgico, em cima de uma hérnia, o procedimento é a retirada da hérnia. Qual é o procedimento? Olha, nós temos vários tipos de cirurgia. Por exemplo, nós temos a cirurgia tradicional, que é onde você faz aquele corte maior, abre uma janelinha no osso, vê o nervo, vê a hérnia e retira a hérnia. Essa cirurgia tradicional, que é uma cirurgia já bem antiga. Hoje nós temos as cirurgias minimamente invasivas, que também são em cortes pequenos, faz a mesma cirurgia embaixo, porém com corte pequeno. E nós temos as cirurgias percutâneas, que são acima delas ainda. É uma cirurgia, por exemplo, para hérnia de disco, onde a gente faz uma anestesia local, com uma leve sedação e entra com um endoscópio. Para o público entender, é como se fosse uma laparoscopia, que a pessoa não se chama laparoscopia. É uma videoendoscopia da coluna e é feito um procedimento onde se tira só o fragmento. Nessa região é feita uma cicatriz, e isso pode gerar também, a longo prazo, dor neste nervo. Então, novamente, o que a hérnia machuca o nervo, nós não consertamos. O nervo está ali, ele deve cicatrizar em um período. Nós só tiramos a compressão. Mas muitas vezes nós não precisamos disso. Só de eu ir lá e jogar um medicamento nessa região, ou eu colocar uma agulha em um aparelho tentar desinflamar isso, que é a radiofrequência, pode ajudar esse paciente a não operar, aliviar a dor, ele fortalecer a musculatura, ter hábitos mais saudáveis e não precisar mais operar e tocar a vida dele sem problema nenhum. E com relação à artrose? Então, a artrose todos nós vamos ter durante a vida porque ela faz parte de um envelhecimento da coluna. Ela pode ser sintomática, ela pode gerar dor ou não. Se eu pego uma pessoa de 80 anos, faço um exame nela, ela vai ter artrose. Mesmo sem dor? Mesmo sem dor. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui, que isso acho que é uma mensagem interessante. Exames na coluna, muitas vezes, isto é, na grande maioria das vezes, eles não dão diagnóstico. Eles complementam um diagnóstico clínico, com o exame clínico do paciente. Por quê?
várias estruturas na coluna, seja a articulação, seja o disco, seja o nervo, seja o ligamento, podem dar uma dor muito parecida. E a ressonância pode até te confundir nesse sentido. Então vejam, o exame, a pessoa ir lá, examinar, ter os testes clínicos, aquela medicina mais antiga, onde o paciente conversava mais com o médico, onde o médico tinha mais tempo para examinar. Isso não pode ser substituído por nenhum exame. Você falou interessante. Eu tenho muitas pessoas reclamando de médicos com relação à investigação dessas dores. É super comum encontrar um conhecido que chega para você e fala: eu estou com uma dor no pé já faz um mês, já passei na mão do ortopedista, já passei na mão do neurologista, já passei na mão do dermatologista e ninguém descobre a dor no meu pé. Quer dizer, o que você indica, o que você fala com relação a essa investigação para quem tem uma dor que de repente se torna aguda? Sim. Olha, é um assunto muito vago, vamos dizer, muito extenso que você está me falando. Eu acho assim, a pessoa não está conseguindo achar causa, porque a grande maioria das doenças que a gente vê normalmente, as mais frequentes, nós conseguimos achar a causa dela e tratar de forma perfeita, independente do médico. Eu quero dizer que tem doenças que são mais difíceis de a gente conseguir ter um diagnóstico ou conseguir tratar de forma eficiente, mas a medicina está evoluindo bastante, né? A ciência da coluna, por exemplo, é uma ciência de 15, 20 anos para cá. Ela é diferente da cardiologia, da ginecologia, que são áreas básicas que já têm um estudo muito mais antigo do que áreas mais novas. Agora, quando a pessoa tem esse tipo de dor ou tipo de problema que ela não está conseguindo achar a causa com determinado médico, eu acho que ela tem que solicitar a avaliação de um outro colega para ver se complementa, né? Às vezes enxerga de uma outra maneira e consiga ajudar o paciente. Outra coisa que eu queria te perguntar, eu acho importante, é essa evolução com relação a traumas mais graves da coluna, que chegam a acarretar, inclusive, a impossibilidade de movimentação, às vezes uma tetraplegia, alguma coisa ocasionada por um trauma mais grave na coluna. Como é que está essa evolução desses traumas mais graves gerados pela coluna, por acidentes de trânsito, de carro, de rapel, enfim? Como é que está a evolução? Teve a nossa atleta, né, de Ribeirão que teve um problema assim. A Laís. Isso. Bom, em relação a quando nós temos a fratura da coluna ou a saída da vértebra do lugar de origem com compressão da medula, se houver uma lesão definitiva, na medula, dificilmente, provavelmente não se há uma cura ainda hoje. Existe muita pesquisa, mas a nível ainda de laboratório, com células troncos, tão embrionárias, infelizmente. É uma coisa que ainda o sistema nervoso ele é muito complexo. Ele é muito complexo. Então, uma vez lesado a célula nervosa, dificilmente a gente consegue que ela tenha uma restauração da sua função. Infelizmente, o avanço é pequeno. O que a gente orienta? Teve um acidente? Faz uma ressonância, detectou que tem uma compressão ativa, tem que descomprimir aquilo, geralmente cirurgicamente. É a chance que a pessoa tem, é tempo dependente. Se ela vai e é feito de uma forma mais rápida, pode salvar a medula. Se dentro do operatório, do intraoperatório, você detecta que existe já uma lesão importante, aí não tem o que fazer realmente. Você falou em termos de laboratórios, quer dizer, eu entrevistei há pouco tempo atrás a Dani Nobile, que aliás eu queria informar você, é uma moça que eu entrevistei aqui, quem lembrar, super linda, não tem 30 anos de idade, sofreu um acidente de carro, vindo de Bonfim Paulista, se mergulhou no esporte, uma graça, e está precisando de ajuda. Quem puder, dá uma olhada aí no Facebook dela, Dani Nobile, vai valer a pena poder ajudar, porque é uma menina muito esforçada, eu sou testemunha disso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da célula-tronco, porque a Dani esteve aqui e falou para mim, ela falou assim, olha, parece que sai no Fantástico domingo, descobriu-se nos Estados Unidos, aí todo mundo acha que acabou a tetraplegia, esse tipo de coisa da célula-tronco. Vamos falar um pouquinho da célula-tronco. Olha, nós temos duas diferenças. Uma diferença é o que se coloca muitas vezes na mídia, a diferença outra é o que se tem na ciência, né? Realmente com comprovação
A mídia traz muitas vezes um caso que deu certo, alguma coisa específica. É diferente de você poder usar isso em escala de medicina de tratamento, né? Agora, não tem ainda tem pesquisas, muitas pesquisas, mas ainda não se tem nenhum tipo de tratamento liberado, por exemplo, nos Estados Unidos pelo FDA, que é o controlador, ou pela Anvisa brasileira, para se fazer em casos de lesão medular. Existe sim, lá, muito avançado, células-tronco para dor do disco, para dor de joelho, tem algumas coisas mais avançadas. Artrose, inclusive. Dores, depende do tipo de dor, né? É muito específico, mas já tem alguma coisa engatinhando. Mas ainda nós não podemos falar isso como um tratamento a ser aplicado ainda em nível de consultório, de hospital. Isso é uma coisa mais experimental, como eu te disse, células-tronco. Nós chegamos no final do programa, eu gostaria que você deixasse, por favor, Adriano, uma mensagem para o nosso telespectador com relação à importância de você procurar ajuda numa detecção de um determinado tipo de dor. É importante não se cair em remédios e medicações e procurar um profissional para tratar desse assunto. Então, isso foi muito oportuno porque nós estamos no ano mundial de tratamento à dor neuropática, que é um tipo de dor crônica. Aquela pessoa que está com dor crônica, que a dor está cronificando, que ela percebe que essa dor não está fazendo bem para ela, ou ela fala, olha, isso aqui não está correto, procure um médico, procure uma avaliação do seu médico. Tá? Tente uma avaliação de um profissional da saúde para que possa ajudá-la. Não deixe essa dor cronificar. Muito obrigado, Adriano, pela ajuda e eu tenho certeza que os nossos telespectadores gostaram muito e das suas importantes colocações em relação à dor. Obrigado a você, Edmo, obrigado a todos. Semana que vem a gente está de volta com mais um diálogo aqui na TV Mais Ribeirão, a TV mais gostosa da cidade. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Se você compara, vai escolher Unimed. E Maverick, barbearia, bar e antiquário. Diálogo com Edmo Bernardes é um programa desenvolvido por Diálogo Propaganda. TV Mais. Paixão por Ribeirão.